wisdom for a new world. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para esse nosso encontro de hoje, essa palestra aberta ao público com os segredos da criação mental, com o nosso estimado fráter Antônio Sérgio Pacífico Bordim. Bem-vindos, que alegria receber a todos. Começamos apresentando a missão e o propósito da Ordem Rosa Cruz Amorque. A Ordem Rosa Cruz Amorque é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e à aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo, e propiciar ao seu estudante uma vida harmoniosa, que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Nesse mistério, a Ordem Rosa Cruz Amorque oferece um sistema eficaz, comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além do aspecto filosófico e metafísico, um caráter prático. A aplicação destes ensinamentos está ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e de motivação positiva e construtiva. Lembramos a todos os presentes de que a abordagem utilizada nesta nossa atividade de hoje se refere ao estudo e à pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. Muito bem, bem-vindos. Eu sou Alessander Palma, estou mestre aqui da Loja Rosa Cruz Florianópolis e convido os meus queridos, estimados, dignos, veneráveis colegas a se juntarem a mim. Temos o venerável Frater Rodrigo Marinho, mestre da Loja Rosa Cruz Recife, Soror Gabriela Amparo, venerável mestre do capítulo Rosa Cruz Mogi das Cruzes, e o Frater Paulo, estimado e venerável mestre da Loja Curitiba. Bem-vindos. Obrigado, Frater. Sejam todos bem-vindos a esse evento maravilhoso em conjunto com todas as nossas lojas e organismos. Eu peço que unamos-nos na invocação para iniciar nossos trabalhos. Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, possa o estudo dos nossos ensinamentos permitir que nos elevemos na compreensão das tuas leis, a fim de que nos tornemos mais eficazes a serviço da humanidade. Mostra-nos também como aplicá-las para o nosso próprio bem-estar físico, psíquico e espiritual. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito bem. Também vamos falar, do Frater Márcio, da loja Guarulhos, que teve um incidente de última hora, não pôde estar aqui, mas está conosco em vibração e em coração. A ele o nosso abraço. E a todos de Guarulhos também. Então, vamos
falar agora do nosso encontro de hoje, né? O que é a criação mental? O ser humano é capaz de criar através da sua força de pensamento? Será que criamos o que nós pensamos? E será que existe uma técnica que possa nos auxiliar a criar mentalmente a realidade que desejamos? A arte e técnica da criação mental é um método que capacita a pessoa que o utiliza a vencer obstáculos e obter o que deseja na vida. É uma ferramenta muito útil quando a vida apresenta desafios considerados muito difíceis de superar. Esta palestra tem por objetivo nos auxiliar a relembrar, ou ainda, a aprender a utilizar a criação mental para atingir a plenitude dos nossos desejos. Conosco hoje está o frater Antônio Sérgio Bordin. Ele é estudante Rosa Cruz desde 1981 e já atuou em diversas funções ritualísticas e administrativas. É ex-mestre da Loja Rosa Cruz de São Bernardo do Campo, ex-monitor regional de palestras e cursos da região SP8, ex-monitor regional da Loja Rosa Cruz São Caetano do Sul, ex-grande conselheiro para a região SP8. É palestrante há mais de 20 anos, engenheiro químico, com pós-graduação em economia e finanças, empresário, casado, com 2 filhas. E, com muita alegria, é um prazer e uma honra recebê-lo aqui conosco nessa nossa atividade virtual de hoje, dos nossos 5 organismos. Saiba que nós, os mestres e a nossa comunidade, todos o recebem com muita alegria, com carinho, e estamos ansiosos para aprender quais são os segredos para uma positiva criação mental. Frater, a palavra é sua. Muito obrigado. Para mim é uma alegria, mais uma vez, estar aqui num evento da Ordem Rosa Cruz, ainda mais um evento assim que abrange tantos organismos afiliados de regiões tão distantes umas das outras e tudo, né? E que só é possível virtualmente mesmo, como nós estamos fazendo hoje. Então, muito bacana estar aqui novamente, uma alegria interior muito grande para mim poder estar novamente aqui, né? E não sei, posso começar? Posso, né? Tá bom, então. Como os fratres já falaram, né, nós vamos conversar hoje sobre os segredos, né, da criação mental. Vai ser uma conversa que eu quero ter com vocês, né? Espero que vocês coloquem suas dúvidas, eventualmente ali no chat, né? Vão escrevendo, à medida que a gente vai fazendo a apresentação, vocês vão digitando suas perguntas, seus comentários, e aí depois a gente vai, na medida do possível, responder essas dúvidas, esses comentários, tá? Como eu já falei, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, né? E antes de começar propriamente dita a palestra, eu queria lembrar mais uma vez, ainda que o frater já falou isso, que, deixa eu só aqui, que os conceitos que vão ser emitidos nessa palestra são da minha responsabilidade. Eles são resultados das minhas pesquisas, são resultado do meu aprendizado pessoal e até mesmo da minha interpretação pessoal desses ensinamentos. Então, eles não representam necessariamente a posição oficial da Ordem Rosa Cruz, tá? Então, é importante deixar isso bem claro desde saída. O primeiro ponto, né, que eu acho que... Opa! O primeiro ponto que eu acho importante a gente tentar entender melhor, né, definir, é a criação mental em si, né? O frater já até falou um pouco sobre o que é a criação mental. Agora, existe uma definição que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma que eu gosto bastante, que a criação mental é o uso consciente de algumas funções da mente para nós realizarmos os nossos desejos pessoais. Sejam esses desejos materiais
ou desejos de alcançar alguma situação, ou que a gente precise, que nós entendamos que seja importante para nós, né? Então, não é só para conseguir coisas materiais, mas também coisas imateriais e situações que estamos buscando, né? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante, né? E aqui uma palavra-chave é o uso consciente de algumas funções da mente, né? Esse uso consciente, eu acho que é a parte muito importante da criação mental, né? Se a gente falar em segredos da criação mental, existem alguns pontos interessantes para a gente lembrar ou aprender, dependendo, logo de cara, né? A primeira coisa é que tudo que existe, tudo que acontece, primeiro foi concebido no plano mental. Se você olhar à sua volta, onde você está, no seu quarto, na sala, em algum lugar onde você está agora ouvindo essa apresentação, se você olhar ao redor de você e começar a ver o que tem nessa sala, tudo que está aí foi, de alguma forma, planejado primeiro no plano espiritual, né? Então, se você tiver perto de você uma caneta, no plano espiritual, não, desculpa, no plano mental, se você tiver aí perto de você uma caneta, por exemplo, essa caneta, antes dela ser materializada, a primeira coisa que foi feita foi que ela foi concebida, né? E ao longo do tempo ela foi evoluindo, tanto que antigamente, né, primeiro as pessoas começaram a escrever nas pedras, depois começaram a fazer aquelas pinturas rupestres, depois inventaram de usar a pena e colocar uma pena e na tinta e começar a escrever no papel, até que a ideia foi evoluindo e chegou na caneta. Mas seja lá o que for, sempre essa ideia surgiu primeiro no plano mental e depois ela se materializou. Então, tudo que você olhar em volta de você, uma lâmpada que tem aí no ambiente onde você está, uma mesa, uma cadeira, tudo que está em volta de você foi primeiro concebido no plano mental, para depois ser materializado, né? E uma coisa interessante é o seguinte, que a criação mental, ela sempre precede a criação física, sempre. Não existe nenhuma criação física que não tenha sido primeiro criada no plano mental. O próprio cósmico, o próprio universo, né, o próprio cosmo, o próprio universo, foram concebidos primeiro na mente de Deus, vamos dizer assim, ou na mente da fonte universal, como vocês quiserem, né? Então, esse ser universal primeiro concebeu o universo, para depois, então, esse universo se materializar, né? E assim também as coisas que nós fazemos, né? Então, tudo que o homem quer fazer, primeiro ele concebe essa coisa no seu plano mental e depois, então, vai encontrar os meios para materializar esse desejo, esse pensamento que ele tem, né? Uma coisa fundamental é saber que o que a gente pensa, a gente cria, né? Tudo que nós pensamos, nós criamos. Existe aqui um aspecto muito importante do funcionamento do nosso subconsciente, né, que eu queria aqui fazer um parênteses. O nosso subconsciente, ele tem uma série de coisas que ele faz e das quais nós não temos consciência, e é por isso que ele chama subconsciente, porque ele está abaixo do consciente. Nós temos um nível consciente, que é aquele que nós conseguimos pensar, é aquele que normalmente nós, quando estamos acordados, a gente tem aquele estado objetivo, que nós conseguimos ver as coisas, analisar tudo que está acontecendo e tal. Esse é o consciente. O subconsciente é tudo que acontece para baixo desse nível e lá atrás, né? Então, por exemplo, todo o funcionamento do nosso sistema digestivo, o funcionamento do coração, o funcionamento dos nossos rins, do nosso fígado, tudo isso são funções que estão ligadas ao nosso subconsciente. E assim também, o nosso subconsciente, além dessas funções que ela tem no próprio corpo, de controle do corpo e tudo, ela tem uma série de outras funções. E uma dessas funções é uma conexão muito íntima com o cósmico, né? Apesar de nós
termos a sensação de indivíduos e sermos indivíduos e tudo mais, e termos uma sensação até de isolamento, parece que nós temos uma visão dentro de nós e uma outra visão fora de nós. Tudo que não está dentro de nós está fora de nós, e a gente tem a sensação de isolamento. Então, eu sou Antônio Sérgio, a Gabriela é a Gabriela, e assim por diante, né? Cada um é uma pessoa. Ocorre que, ao nível do subconsciente, o nosso subconsciente está interligado com a mente cósmica. E nós não temos consciência disso, mas o nosso inconsciente está assim. O nosso subconsciente está conectado com a mente cósmica e com as mentes das outras pessoas, né? Então, todos nós estamos interligados no universo. E o nosso subconsciente tem um papel fundamental nessa interligação entre todos os seres humanos e entre todos os seres universais, na verdade, né? Então, sempre nós temos que lembrar o quê? O nosso subconsciente está ligado com a mente cósmica. Sempre, sempre, né? 24 horas por dia. E mais do que isso, né? Nós fazemos parte da mente cósmica. Mas, enfim, esse é um outro detalhe que a gente deixa para uma outra ocasião. Mas é importante perceber isso, que o nosso subconsciente está conectado com a mente cósmica, mesmo que nós não percebamos isso. Tá certo? O outro ponto importante de entender aqui é o seguinte, que a mente cósmica, ou o cósmico, ou o ser cósmico, como você quiser chamar, ou a fonte universal, ela é dentro da compreensão que nós podemos ter, né, ela é fundamentalmente criadora, né? Então o pessoal fala, não, Deus criou o universo. Tá? Quem é Deus? Deus é esse ser cósmico, Deus é essa fonte universal, né? E ele criou o cósmico a partir da sua própria mente. Ele criou o cósmico, no começo, quem existia era essa fonte universal, essa energia inteligente, né? E aí ela concebeu o universo material e criou o universo material dentro de si mesma, né? Mas a fonte universal, ou o ser universal, ou Deus, como você quiser chamar, é fundamentalmente criador. Ele tem muitas funções, mas uma das funções super importantes dele é que é fundamentalmente criador. Então, ele está sempre propenso a criar, né? Então, se o nosso subconsciente está ligado com o todo, ele está ligado com essa mente universal, né? Se nós conseguirmos transmitir para a mente universal o que nós desejamos, o que nós acreditamos que necessitamos, a mente universal, como ela é fundamentalmente criadora, ela vai procurar nos auxiliar a materializar essa situação. Então, é sobre isso que nós vamos conversar, né? Mas qual é o ponto importante disso? É que o que você pensa, você cria. Porque quando você pensa, o nosso subconsciente e o nosso consciente, né, o nosso nível consciente e o nosso subconsciente, eles estão interligados. Então, quando você pensa, alguns desses pensamentos, ou todos eles, acabam sendo transmitidos também para o subconsciente. E como o subconsciente está ligado com o cósmico, então o cósmico automaticamente tem consciência também dos nossos pensamentos, né? Até por isso que tem aquele olho que tudo vê, que é o olho da consciência universal, né, que está onisciente. Sempre se fala, né, que o ser universal é onisciente. O importante também da gente saber é o seguinte, que todo mundo faz criação mental, involuntariamente, espontaneamente, porque isso é natural do ser humano, né? Então, cada um de nós que está aqui agora assistindo essa apresentação e conversando aqui, todos nós fazemos criações mentais, né? O tempo todo, o tempo todo. Então, quando a gente às vezes está imaginando alguma coisa, você está fazendo criação mental quando você está imaginando aquela situação, né? E o Frater Rodrigo, acho que quer falar? Sim, Frater. Temos aqui algumas perguntas, eu acho que vai dar uma dinâmica legal aqui a sua apresentação, né? Para quem possa participar, criar aqui uma roda de conversa. Então, Frater, pode ser que você vá tratar desse assunto mais na frente. Se sim, você pode responder
quando for achar conveniente, mas eu trago aqui uma pergunta do Carlos Duarte. Ele pergunta o seguinte: Frater Sérgio, todo pensamento que surge em nossa mente gera uma criação que pode se materializar, ou só aquilo que alimentamos constantemente no plano mental? Frater Carlos, né? Então, Frater Carlos, é o seguinte, como eu estava falando agora, todos os pensamentos que nós temos, todas as coisas que nós pensamos, de certa maneira, elas acabam sendo uma criação mental, e elas são criações mentais muitas vezes involuntárias, né? A diferença do método de criação mental para essas criações mentais involuntárias é exatamente a consciência. Quando nós queremos alguma coisa e fazemos conscientemente o processo de criação mental, então nós estamos criando mentalmente, né? Mas conscientemente e a nosso favor. Quando nós vamos simplesmente tendo pensamentos aleatórios e visualizações aleatórias e tudo, nós também criamos. Só que aí, às vezes, podemos estar criando em nosso desfavor, né? Então, esse é um ponto bem relevante, né? O controle dos pensamentos é uma das coisas que nós temos que aprender para a criação mental, né? Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre essa parte, né? Mas eu acho que devo ter respondido sua pergunta. Tem mais alguma pergunta, Frater Rodrigo? Até temos, Frater, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Fique à vontade. Tá ótimo, então. Então, como eu estava falando, todo mundo faz criações mentais involuntariamente, né? E agora, você imagina, você mesmo que está aí agora assistindo, quantas vezes você já não pensou coisas e essas coisas que você vai pensando vão se encadeando uma na outra, meio sem conexão, e você vai até visualizando uma série de coisas, ou às vezes até tem pensamentos que são persistentes, né, que acabam acontecendo. Muitas vezes, às vezes você tem aí uma discussão com alguém, né, um problema qualquer, e aí você fica remoendo aquela discussão, né, e fica imaginando coisas bem ruins às vezes, né? Porque você eu devia ter falado tal coisa para aquele camarada, tal, e coisas do tipo, né? E muitas vezes, e esses pensamentos são pensamentos que a gente chamaria de inadequados, né? São pensamentos inadequados porque você vai acabar fazendo uma criação negativa para você mesmo, né? Esses pensamentos, principalmente os pensamentos de ódio, pensamentos de remordimento, esse tipo de coisa, eles são tão deletérios que muitas vezes a gente somatiza isso e você começa até a se sentir mal, né? Então, às vezes você começa, por exemplo, uma tristeza muito grande, às vezes a partida de um ente querido, você acaba até ficando com uma dor no peito, um negócio de tanta tristeza, tanta coisa, né? E tudo isso faz parte desse processo. E quando você tem pensamentos negativos, esses pensamentos negativos não vão te levar a uma criação mental positiva, eles vão te levar a uma criação mental que vai ser desfavorável para você, né? Então, a gente colhe também o que nós plantamos, né? Quando a gente planta, a gente colhe. Uma vez eu vi até o Frater Mário Sérgio Salles numa palestra falando assim, se você planta feijão, né, você não pode querer colher maçã, porque você plantou feijão, então você não vai colher maçã porque não foi maçã que você plantou, né? Então, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você tiver bons pensamentos, você vai colher bons pensamentos, vai colher bons resultados. Se você tiver pensamentos ruins, você vai colher resultados que você não vai gostar deles no final, né? Mas vamos seguir aqui. É o uso da vontade que disciplina os pensamentos. Então, o que acontece? Quando a gente está tendo um pensamento negativo, nós temos que procurar, então, transformar esse pensamento, né? Alijar esse pensamento e pensar na coisa positiva, né? Então, procurar olhar o lado positivo das coisas, procurar olhar o que de bom já tem na sua vida, sempre vai te ajudar a conseguir mais coisas boas. Porque se você tiver pensamentos positivos, você vai estar numa sintonia positiva construtiva. E dessa forma,
você vai ter cada vez o cósmico te dando mais e mais coisas, porque você tem pensamentos positivos, mostra para o cósmico que você quer essas coisas positivas, porque é isso que você pensa, essas são suas emoções. E é essa transmissão que você faz para o cósmico. Então, o cósmico vai te dar mais daquilo que você quer. Por outro lado, se você só nutre pensamentos negativos, você está sempre reclamando e tudo mais, o cósmico vai entender que você quer mais problemas para poder reclamar mais, né? Então você vai receber mais também. O cósmico é sempre abundante, né? Aquilo que a gente mantém, esses pensamentos que nós temos na nossa mente e tal, eles vão ser retribuídos pelo cósmico na mesma forma como a gente está pensando. Então, se os seus pensamentos são de medo, de insegurança, de não sei o quê, o cósmico vai te dar mais motivos para medo, para insegurança e tudo mais. Se os pensamentos forem positivos, e você conseguir olhar o lado positivo da vida e até agradecer por esse lado positivo da vida, então ele vai te dar mais coisas que você julga positiva também. É uma coisa bem interessante. Alguém pode falar, não, mas eu não acredito nisso. Bom, observa a sua vida atualmente, como ela está, e como têm sido seus pensamentos nos últimos anos, né? E aí você vai ver que tudo que você é hoje não é culpa de ninguém, a não ser sua. Então, se você está muito contente com o que você é hoje, parabéns, porque você teve bons pensamentos no passado e plantou boas sementes e está colhendo bons frutos. Se você está colhendo frutos ruins, olha lá atrás o que você andou fazendo, o que você andou pensando, como que você manteve esses pensamentos, e você vai descobrir a causa daquilo que você não está contente hoje, né? Então, uma coisa importante da gente saber é que no momento presente é que nós plantamos as sementes, né? O passado já passou, a gente não pode alterar, o futuro não chegou ainda. Mas, se nós nutrirmos bons pensamentos, boas intenções, bons sentimentos, com certeza o futuro vai ser melhor do que esse momento agora. E é agora, no presente, que você planta sementes para o futuro, tá? Então, ter disciplina nos pensamentos é fundamental para quem quer ter sucesso na vida, em todos os aspectos da vida, seja ele financeiro, seja ele material, seja ele emocional, seja ele místico, filosófico, seja ele de evolução espiritual, seja ele o que for. Qual for o seu objetivo, qual sejam as coisas que você quer no futuro, é agora que você planta as sementes. E é com esse tipo de pensamentos e sentimentos que você vai ter os resultados lá na frente. É importante lembrar que a pessoa que faz criação mental, ela está desencadeando um processo que vai provocar a concretização do seu desejo. Então, aqueles pensamentos, aquelas imagens que você tem na cabeça e tudo mais, são as coisas que vão dar consequência no futuro para você, tá certo? Então, isso é muito importante. Manter bons pensamentos e bons sentimentos é fundamental para o sucesso em qualquer parte, em qualquer área que você imagine da sua vida. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o método Rosa Cruz de criação mental, né? A Ordem Rosa Cruz, há muito tempo, há tempos imemoráveis, ela ensina um método de criação mental que é definido em 4 passos. Só 4 passos, é bem simples. O primeiro passo é determinação do objetivo. O segundo passo é a visualização criativa. O terceiro passo é liberação para o subconsciente. E o quarto passo é ação, né? Então, são 4 passos, são esses 4 que estão aí na tela que você está vendo. A determinação do objetivo é uma fase reflexiva da criação mental, onde você vai pensar sobre aquilo que realmente é bom para você, aquilo que você gostaria de ver materializado na sua vida e tudo mais. A segunda fase, que é a visualização criativa, e a terceira, que é a liberação para o subconsciente, é efetivamente a fase criativa da criação mental. É ali que ocorre efetivamente a criação mental. Só que para isso você tem que definir o objetivo. Então você definiu o objetivo, aí você faz a criação. E a ação é a fase executiva da criação mental. Então ela tem a determinação do objetivo, visualização criativa, liberação para o subconsciente e ação. São 4 etapas. 4 etapas. É fácil de lembrar
essas 4 etapas. E é um método que funciona super bem. Eu vou entrar agora em mais detalhes sobre cada fase dessas e como se faz, mas é um método que funciona muito, muito bem. Eu tenho usado a criação mental ao longo da minha vida e isso tem me trazido sempre resultados muito bons, na medida que eu tenho realmente feito isso com sinceridade e tudo mais. Então, vamos continuar aqui. Os requisitos da criação mental, né? A criação mental é uma coisa interessante, porque quem efetivamente vai fazer a criação é o cósmico. Então você vai ter que estar dentro de certas leis, você vai ter que estar seguindo certos requisitos para poder ter sucesso nesse trabalho de criação mental a seu favor, né? Então, que requisitos são esses? São 6 requisitos bem fáceis também. O primeiro requisito é que você tem que definir com clareza aquilo que você quer, né? Eu diria para você que esse é um objetivo. Definir esse objetivo com clareza é um dos pontos fundamentais, né? E é muito difícil, por exemplo, quando você pensa, eu quero ter uma vida melhor. Ah, tá bom. O que é uma vida melhor? Né? O que é uma vida melhor para mim pode não ser para você, né? Então você tem que pegar e tem que esmiuçar essa ideia. Eu quero ter uma vida melhor? Tá bom, então você vai pensar sobre isso, né? E vai pensar o que significa uma vida melhor para você, né? E se a vida melhor é um desenvolvimento espiritual, conseguir atingir um desenvolvimento espiritual muito maior, essa vida melhor o que é? É poder ajudar o próximo? Essa vida melhor é ter mais dinheiro? Não sei. Cada pessoa pensa de uma maneira específica e tem necessidades específicas. Então você tem que olhar para você e verificar exatamente o que é ter uma vida melhor, do seu ponto de vista, né? Aí depois a gente pode até conversar mais sobre isso. Outra coisa é ter em mente um só desejo em cada trabalho de criação mental, né? Não adianta você querer fazer várias criações mentais simultaneamente, porque isso dispersa a sua energia e dispersa seu foco, né? Então você tem que pensar, né, uma forma legal é você pensar sobre o que você precisa, sobre aquilo que você quer, e escrever, de repente, pegar e começar a escrever num papel, né? E ter várias coisas que você escreve. Aí você faz lá o tipo de o pessoal chama de brainstorming, né? Então você coloca lá várias e várias ideias, sem muita crítica. Eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Aí você escreve lá tudo que você precisa. Aí depois vem uma fase analítica, aí você vai olhar daquelas coisas, realmente qual que é importante para você. Aí você vai falar, não, a importante é essa aqui. Você vai ter que eleger uma. Essa aqui, aí é que está o negócio. Você vai ter que eleger um, não adianta. Ser que nem criança numa loja de brinquedo e ficar olhando, eu quero esse, quero aquele, quero outro. Não adianta. Você vai ter que eleger uma necessidade, uma coisa que você queira e que siga essas regras que nós estamos colocando, né? E aí você vai fazer um trabalho dessa única coisa por um período, né? O outro ponto é que, seja lá o que você vai criar, né, que você deseje, ela tem que ser construtiva e estar voltada para o bem, né? Então, tudo que você precisar, você tem que pensar de um ponto de vista construtivo, de um ponto de vista positivo, né? Então, citando o frater Mário Sérgio Salles de novo, ele deu um exemplo uma vez que eu achei bem bacana também. Ele falou, não adianta, né? Se você quer, vamos supor, você tem uma loja lá, um negócio, e você quer que seu negócio prospere, não adianta você fazer criação mental e visualização para o seu concorrente falir. Tá certo? Isso aí é egoístico, é um absurdo, né? Então, não é por aí que você tem que fazer a visualização para você, né? Porque, eventualmente, se você conseguir isso, vai ter consequências, e você não vai gostar das consequências. Tá certo? Então, é importante que você faça a criação mental de um ponto de vista positivo, de um ponto de vista construtivo, de um ponto de vista realmente bom, né? Então, ser construtivo e voltado para o bem é o terceiro requisito importante para fazer a criação mental.
Outra coisa é que seja ética e moralmente correta, né? Você não vai ficar pensando em, né, em coisas que prejudiquem as outras pessoas, como a gente já falou, né? E quando eu falo moral aqui, eu não me refiro à moral do homem. Essas coisas têm que passar pela análise da sua consciência, né? Aquilo que você quer criar, ela tem que passar pela análise da sua consciência. A sua consciência, você tem que, sei lá, de repente, fazer uma introspecção e perguntar a si mesmo se isso que você quer é eticamente correto, se é bacana isso que você quer fazer, ou se é trapaça, ou perceber se isso está certo ou está errado, né? Então, esse seria mais ou menos a forma da gente pensar sobre esse ponto. Tem que ser razoavelmente altruístico, né? A sua criação mental, ela deve, além de ajudar você mesmo, outras pessoas têm que estar sendo beneficiadas, né? Então, esse é outro ponto importante, que não só você se beneficie, mas outras pessoas também estejam sendo beneficiadas por esse trabalho que você está fazendo, né? Vamos supor, eu quero comprar, tanto para ter um exemplo qualquer, eu quero comprar um carro novo, né? Em princípio, pode parecer, não, eu quero um carro novo, né? É uma coisa que vai beneficiar só a mim. Mas, na verdade, eu tenho uma família. Então, com esse carro, eu vou conseguir levar meus filhos na escola. Num dia de chuva, meus filhos não vão tomar chuva, porque eu vou conseguir levá-los onde eles precisam. Numa emergência, eu tenho como me deslocar com a minha família. Eu tenho como ir viajar com a minha família, passear com a minha família e dar momentos de alegria para todos eles, né? Então, por exemplo, comprar um carro é uma coisa positiva para mim, mas é uma positiva também para minha família, né? E, de repente, até para outras pessoas, né? E tem que ser realístico, né? E viável. Não adianta você ficar pensando coisas que não têm aplicação prática ou que são completamente absurdas, né? Então, elas têm que estar dentro de uma... ela tem que estar dentro de uma realidade sua, né? Nada te impede de sonhar alto. Você pode sonhar alto, todo mundo pode sonhar alto, mas você tem que fazer as coisas dentro de um certo nível de realidade, né? E isso também é muito importante. Então, esses são os 6 pontos dos requisitos que tem a criação mental, que são fundamentais para que a criação mental realmente seja levada a cabo a bom termo e que você se beneficie dessa criação mental, né, juntamente com outras pessoas, tá? Então, o processo de criação mental deve sempre ser utilizado para o bem, para fins construtivos, onde, de preferência, existam mais pessoas beneficiadas além de você mesmo, tá? Então, esse é um ponto super importante. Outra coisa é, o objetivo deve ser determinado com clareza. Então, você tem que ter um objetivo claro em mente, né? Eu preciso de um novo emprego, então eu quero um determinado tipo de trabalho, né, que eu estou procurando, e essa é um objetivo claro, né? Eu quero comprar um carro novo, é um objetivo claro. Eu quero comprar uma televisão nova, é um objetivo claro, né? Eu quero encontrar a pessoa ideal para viver comigo. Isso é um objetivo claro, né? E aí, nós vamos desenvolvendo as ideias, tá? Então, a primeira coisa é desenvolver, certo? Um objetivo, determinar com clareza esse objetivo. Como eu falei aquela hora, você pode escrever várias coisas que você precisa na sua vida, eleger uma, e essa uma tem que estar bem clara para você, tá? Aí o segundo passo é a visualização, que é uma vivência mental, né? Essa visualização é também chamada de visualização criativa, né? A visualização criativa, ela é basicamente o seguinte: você quer atingir um objetivo, né? Vamos supor, para simplificar a ideia, vamos supor que você quer comprar um carro. Eu quero um carro novo. Então, como é que você pode fazer a visualização? Você vai visualizar o fato concretizado,
né? Ou seja, eu vou me visualizar, por exemplo, dirigindo o meu carro, né? Com a minha esposa, ou com o meu marido do lado, e com meus filhos, se eventualmente eu tiver o filho, ou um cachorrinho lá atrás, no banco, sei lá. Então, eu vou me visualizar dirigindo o carro, né? E andando na rua, vou ver os prédios passando, né? O semáforo, não sei o que, então eu estou ali, é como se eu estivesse ali. Então, essa visualização, ela tem que ser muito clara, o mais claro que você puder fazer. O ideal seria como se ela fosse um sonho lúcido, que você estivesse sonhando com aquilo e com toda a realidade, né? Ou então que você estivesse efetivamente dirigindo o seu carro, né, com toda a realidade. Então, você está vendo tudo, a cidade em volta, passando, as ruas, a sua família do lado e tudo mais. E aí, você pode até sentir o cheiro do carro, né? Carro novo, né? Carro novo, então tem um cheiro, né, de carro novo, aí você pode até procurar sentir esse cheiro de carro novo. É muito importante também o sentimento que você tem nessa hora. Pô, vamos pensar uma coisa, eu acabei de comprar meu carro novinho, que faz um tempão que eu estava sonhando com esse carro, né? Ele pode ser até um carro usado, mas ele é novo para mim, né? E era aquilo que eu queria. E aí, como é que eu vou estar? Emocionalmente falando, eu vou estar feliz. Então eu tenho que reproduzir essa felicidade também no processo de criação. Então, no processo de criação mental, eu tenho que me sentir feliz dirigindo meu carro, com a minha família junto, com meus filhos, eventualmente, com a minha esposa, meu marido, sei lá, meu cachorrinho, sei lá o que é. Mas eu estou dirigindo lá meu carro, feliz da vida, porque eu consegui comprar esse carro. Tá certo? Vamos supor uma outra situação. Eu quero um novo emprego, né? Então, eu preciso de um novo emprego e esse emprego que eu estou atualmente não está mais me trazendo a felicidade, a autorrealização que eu precisava. Então, eu queria um outro emprego. Então, o que eu posso visualizar? Eu posso me visualizar trabalhando naquilo que eu gosto, sentindo que eu estou numa nova empresa, né? Se eu trabalho no escritório, se eu trabalho na fábrica, no chão de fábrica, fazendo aquilo que eu sei fazer, né? Então, por exemplo, eu posso lá estar trabalhando vamos supor que eu fosse torneiro mecânico, eu estou lá trabalhando no torno e tal, então eu me visualizo trabalhando no torno, mas sabendo que eu estou numa nova empresa, com um salário muito bom, sentindo uma felicidade muito grande de ter conseguido esse emprego, né? Só que eu não vou pensar qual é a empresa, por exemplo. Não me importa qual é a empresa, o que importa é que eu consegui esse novo trabalho, que eu estou me sentindo muito bem lá, que o ambiente de trabalho é ótimo, que eu estou feliz e que estou com um bom salário. Se a empresa onde eu vou trabalhar é a Volkswagen, ou se a empresa do Joaquim, não importa. O que importa é que eu vou estar fazendo o que eu gosto, vou estar com um salário bom, vou estar conseguindo suprir as necessidades da minha família, né? Vou estar me sentindo feliz, ter um bom ambiente de trabalho. E deixa para o cósmico decidir onde é que eu vou conseguir esse trabalho, né? Deixa para o cósmico, ele vai dar o caminho e eu vou conseguir. Então eu vou me visualizar nessa situação final, trabalhando feliz, sabendo que eu estou num novo emprego, com um ótimo salário, um ótimo ambiente de trabalho, me sentindo muito bem ali. E aí eu vou visualizar tudo que eu puder daquilo, né? Inclusive, fundamental o sentimento de felicidade. Aí você fala, mas eu estou desempregado, como é que eu vou estar feliz? Meu amigo, se vira. Para fazer a visualização, você vai ter que estar se sentindo bem, se sentindo feliz na visualização. Pô, acabei de conseguir meu emprego, aquele emprego que eu estava sonhando. Então, eu estou feliz. Então você tem que reproduzir essa felicidade na sua visualização. E esse é um desafio, muitas vezes, né? Mas você tem que fazer isso. Você tem que chegar e se sentir feliz, né? E esses são dois exemplos bem simples, né, de visualização e que são coisas interessantes, né? Aqui, então, a primeira coisa, que a primeira regra da visualização criativa ou da vivência mental é que você precisa visualizar a cena conclusiva, representativa do seu objetivo. Você não vai visualizar os meios não importam. Por exemplo, você quer um emprego novo, você não vai visualizar você entrando no LinkedIn, colocando lá
o seu perfil e tudo mais, ou então fazendo uma entrevista de emprego. Não é isso que você vai visualizar. Você vai visualizar você já estando trabalhando, já estando feliz, já estando com tudo concretizado. Eu quero fazer uma viagem para não sei onde. Tá bom. Então, procura uma foto desse lugar, não sei onde você está querendo ir viajar, e aí você se visualiza ali, andando, né? Eu quero viajar no Egito, eu quero ver lá a Esfinge. Então, o que você faz? Você vai se visualizar comprando a passagem? Não. Você vai se visualizar comprando lá um pacote para ir? Não. Você vai se visualizar já na Esfinge, lá no pé da Esfinge, andando ali, olhando aquela obra tão bonita, tão antiga, e você vai ficar olhando aquilo e vai se sentir ali, vai entrar entre os pés da Esfinge, vai ver a estela que tem no final, vai andar em volta, vai ver todas aquelas pedras organizadinhas ali. Então, por exemplo, se você olhar uma foto, vai ser muito útil, porque aí você se coloca ali e você tem um dinamismo, né, nessa visualização. Você vai ter uma visualização dinâmica, uma visualização de estar ali andando sozinho, ou com sua família, ou com os amigos, sei lá, como você quiser. Mas você vai se visualizar na cena, você vai estar dentro da cena, né? É assim que faz a visualização. Você nunca vai pensar em fazer visualização em ganhar dinheiro. A visualização para ganhar dinheiro não é uma visualização que traga resultado, porque você não sabe qual é a fonte desse dinheiro que você está visualizando. Então, melhor não fazer esse tipo de coisa, né? Você pode até ganhar dinheiro, né? Porque morreu alguém da sua família e tinha um seguro de vida, mas isso não vai te trazer felicidade de forma alguma. O que você quer não é ganhar dinheiro, o que você quer é aquele objetivo. Eu quero viajar, ou eu quero comprar um carro novo, uma televisão. Então é isso que você tem que visualizar, né? Se você quiser, por exemplo, ser uma pessoa que as outras pessoas gostem de estar presente, então você vai se visualizar nessa situação. Você estando com várias pessoas em volta de você, e você transmitindo amor a partir de você, e essas pessoas gostarem de você, e você sentindo toda aquela dinâmica de relacionamento com essas pessoas e tudo, e todo mundo feliz, todo mundo ganhando nessa relação, né? Enfim, é isso, tá certo? De maneira simples, aí cada caso é um caso, aí tem que pensar para poder... você tem que refazer uma reflexão antes para poder definir qual é o seu objetivo final, e é lá que você vai se dirigir, é lá que você vai pôr seu pensamento e sua visualização. Essa visualização é viver mentalmente a situação, né? Então, qual é o nível de realidade ideal? Aí onde você está agora, olha em volta. De onde você está. Está olhando? Esse é o nível de realidade que você tem que ter na sua visualização. Esse é o ideal. Agora, eu sei que nem todo mundo tem a capacidade de concentração para chegar nesse ponto, né? Mas aí você vai treinando, e com o tempo, quem sabe, vai melhorando. Mas o importante é você procurar visualizar o melhor que você puder. Se você não consegue visualizar com a mesma realidade que você está vivendo agora, mas o melhor que você puder, tá certo? O importante é que você saiba exatamente o que você quer e consiga visualizar dentro da sua capacidade, né? Do limite da sua capacidade, o melhor que você pode, tá certo? Esse é muito importante. Então, eu já falei sobre isso, né? Não se visualiza o caminho como a criação deve se concretizar. Deixa isso lá para o cósmico. O cósmico ele vai encaminhar a situação, né? Vocês vão ver na bibliografia, eu até cito o curso Rosa Cruz de Criação Mental, do Zanelli Ramos, né? É um curso muito antigo, eu não sei se a ordem edita ainda ou não, eu acho que sim, mas lá ele cita, assim, como uma possibilidade, alguém que quer encontrar uma pessoa para casar, né? Um novo amor, vamos dizer assim, né? Então, o que a pessoa pode fazer? Ela visualiza uma situação onde ela esteja, por exemplo, ela pode visualizar uma outra pessoa, né? Não define rosto nem nada,
mas ela pode se visualizar, por exemplo, dançando com essa pessoa, né? Tomando um vinho, conversando, tal, para cá, para lá, sem definir quem é a pessoa, né? Vendo uma silhueta, ela pode ver essa silhueta sem definir a pessoa. E feliz porque encontrei finalmente a pessoa que eu amo, vai. Eu encontrei a pessoa que eu amo, encontrei a forma de viver com essa pessoa e tudo mais, e aí você cria uma imagem mental dessa situação, por exemplo, um jantar romântico, uma coisa bem bacana, né? E você sabendo, estando muito feliz de estar ali, e sabendo que essa é a pessoa que você procurava, né? Aí você faz essa visualização, e aí depois eu vou contar o que acontece, né? Ah, sim, você não vai visualizar para encontrar essa pessoa você procurando no jornal, tá? Tá certo? Nem vai visualizar o mecanismo que você vai usar para isso. Você também não é bom definir uma pessoa, você tem que deixar o cósmico definir, tá? Porque às vezes a pessoa quer aquela pessoa específica, mas não está no karma dela aquela pessoa ali, né? Tem outra pessoa que vai ser muito melhor para ela, que ela vai encontrar um outro caminho que o cósmico vai direcionar e que vai dar muito mais felicidade para ela do que aquela que realmente ela quer. Então, visualizar uma pessoa específica também não é legal, tá certo? Se você está procurando alguém, então procura de forma genérica que dá muito mais resultado. Enfim, a visualização criativa tem que ser visualizar a cena conclusiva, o objetivo alcançado. Já cheguei lá, né? Não vou pensar como eu vou chegar lá, mas sim, já cheguei lá. O próximo passo é a liberação para o cósmico, né? O que é essa liberação para o cósmico? É um processo de transferência do nível consciente para o nível subconsciente da visualização. Então, eu faço a visualização criativa e, num determinado ponto, eu vou transferir isso para o meu nível subconsciente, né? Porque quem está ligado ao cósmico é o meu subconsciente, né? Então, eu conscientemente defino o meu objetivo, faço a visualização criativa do objetivo alcançado, e aí, quando eu estou no auge, quando eu já, assim, está fantástica a visualização, desligo tudo e libero para o subconsciente. O processo de liberação para o subconsciente é encerrar o trabalho de vivência mental no auge da visualização. Então, quando você estiver no auge da visualização, o melhor, você fala, olha, estou visualizando o melhor que eu posso, é isso aqui, mesmo que você queira continuar, você vai parar. E você, com absoluta confiança, que o cósmico vai encaminhar essa situação, né? Então você encerra o trabalho ali. Existe uma forma, uma exclamação que você pode dizer, por exemplo, que está feito, que tem o objetivo de simbolizar essa confiança absoluta que você está tendo naquele processo, né? Então, esse está feito, ele simboliza isso e você pega e pode terminar a sua visualização assim. Então, você está visualizando lá, que nem você estava dançando, né? Aí foi tomar um vinho, tal, papapá, e tá muito legal. Mas aí eu vou parar nesse ponto, com absoluta confiança, eu vou pensar, está feito, e tchau. E aí eu vou fazer outra coisa, eu vou sair completamente, não vou mais pensar nesse assunto. Não vou mais pensar nesse assunto. Porque eu quero exatamente transmitir essa forma de pensamento lá para o meu subconsciente, né? Transmitir essa vibração desses pensamentos lá para o meu subconsciente. Aquele sentimento de amor, aquele sentimento de paz, de harmonia, eu quero transmitir lá para o meu subconsciente, né? Para ele que está em contato com o cósmico, com a mente cósmica, fazer com que o cósmico, então, tenha a compreensão, vamos dizer assim, não é bem a palavra, mas se interesse, vamos dizer assim, em fazer esse processo acontecer para você, tá? E aí você vai esvaziar completamente a mente consciente e vai fazer outra coisa. Eu vou mexer com as flores lá do jardim, do vaso, não sei.
lavar louça, varrer o chão, vou fazer outra coisa, eu não vou mais pensar nesse assunto, vou tirar isso da minha cabeça, tá certo? É muito importante esse passo de tirar isso da cabeça, porque é exatamente essa situação que vai permitir que essa visualização passe para o seu nível subconsciente, tá certo? Então, para fazer a liberação para o cósmico, ou seja, a transferência para o subconsciente, nós vamos encerrar a visualização quando ela estiver no auge. E vamos liberar essas imagens com um suspiro, se você quiser, e falando mentalmente, está feito. E acreditando nisso. E isso vai funcionar. Tá? O próximo etapa, que é a quarta etapa, é a ação. Né? Só um segundo. O que consiste a ação? A ação, lembra que eu falei lá no começo, é a fase executiva do processo de criação mental. Então, na verdade, ela já não é uma fase de criação, é uma fase de execução. Né? Então, a ação, ela se resume em dois aspectos fundamentais. Um aspecto é você estar aberto para as suas intuições. Né? Então, eu vou ficar aberto para receber intuições e executar essas intuições. Porque não basta você ter intuição e largar a intuição de lado. Você tem que executar essa intuição. Né? Então, esse passo também é muito importante, que é o passo de se você sentir uma inspiração interior, um pensamento que vem à sua mente, que não seja gerado por você mesmo, que você consiga reconhecer como intuição, seguir essa intuição. Né? Então, um exemplo, vamos supor, eu estou lá procurando um emprego, né? Eu quero um emprego, eu fiz a visualização do emprego, né? Já me vi lá trabalhando e tal, e não sei o quê, contente, com um salário bom, estou super feliz. E visualizei isso e já transmiti isso para o subconsciente, mudei de assunto e tudo mais. E aí me vem um pensamento, puxa vida, nossa, eu não falo com aquele meu amigo João faz tanto tempo, vou dar uma ligada para ele para ver como é que ele está, como é que está a saúde dele, da família. Aí você tem essa vontade, né, de ligar para o João. Aí você liga para o João, aí você vai lá conversar, vai ver como é que está a família do João, como é que ele tem passado esses últimos tempos, faz tempo que vocês não se veem e tudo mais, e vocês vão conversar. Eventualmente pode ser que ele pergunte para você, e aí, como é que você está? Você está trabalhando, não está? Aí você fala, pô, rapaz, eu estou desempregado agora, mas eu estou procurando aí uma colocação, você sabe, né? Eu sou, sei lá, torneiro mecânico e tal, para cá, para lá. E tal. Aí o João, de repente, o João pode falar para você, pô, cara, manda um currículo para mim, eu sei que lá na fábrica onde eu trabalho tem uma vaga lá, eu levo o seu currículo lá, entrego lá para o pessoal. E você ligou para o João para saber como ele estava. Né? E de repente aparece uma outra situação completamente diferente. Então, isso quer seguir, né, as intuições. Né? Agora, se você falar, não, minha intuição é pegar o Estadão e ler lá para ver, isso não é intuição, meu amigo. Isso aí é pensamento recorrente que você tem naturalmente. Então, você tem que ser capaz um pouco de diferenciar o que é intuição dos seus pensamentos. As ações lógicas que você tomaria, tá certo? Não fazem parte da intuição. Né? Colocar meu currículo no LinkedIn não é intuição, né? Dá licença, isso aí é um pensamento. Tive uma intuição, vou colocar meu currículo no LinkedIn. Poxa, que bom, isso aí é base do que você tinha que fazer, isso aí não é... isso não é intuição nenhuma, me desculpa. Tá? Intuição é uma coisa não correlacionada com os pensamentos daquele assunto específico. Aí é uma intuição, senão não é uma intuição. Então você tem que ser capaz de diferenciar um pouco essa intuição. Né? Uma forma de você favorecer as intuições é você meditar. Né? Então, é sentar, relaxar, esvaziar a mente, e esse é um bom momento para nós recebermos as intuições ou para abrirmos o caminho para que elas venham também até nós. Né? Não só a visualização criativa, mas a meditação é muito, muito importante para todos nós. Então, nós temos que estar atentos à nossa intuição
E seguindo, né? Agindo, seguindo essas intuições. A segunda coisa que nós temos que fazer é vigiar nossos pensamentos e manter a confiança no processo. Acreditar que realmente o processo funciona. Tá certo? O processo funciona. Né? E eu falei duas coisas, mas são três. Tá? Executar todas as ações materiais necessárias. Eu estou procurando emprego? Tá bom. Eu vou botar meu currículo lá no LinkedIn, tá certo? Eu vou dar uma olhada na internet, em várias empresas que me interessam, mandar meu currículo pelo e-mail deles. Vou fazer várias coisas. Vou conversar com os meus contatos e vou falar que eu estou disponível. Então, eu vou tomar todas as medidas. Eu estou procurando emprego, eu vou tomar todas as medidas que eu tenho que tomar. O que o cósmico vai fazer, então? O que ele vai fazer é assim, é a conexão minha com esse emprego que eu estou buscando. E em algum momento, de alguma forma, essa conexão vai se dar e eu vou materializar essa situação do emprego. Né? Por exemplo, naquela situação que eu falei lá que eu estou procurando uma pessoa que seja minha companheira o resto da minha vida, né? Então, se eu estou nessa situação hipotética, eu fiz aquela visualização que eu falei, a gente está dançando, tomando vinho, tomando água, conversando, um ambiente super gostoso, eu estou muito feliz, tal, liberei para o cósmico e tal. E aí, o que o cósmico vai fazer? Ele, eventualmente, vai me dar a intuição de ir em algum lugar. Né? Claro, gente, o lugar que eu estou falando não é o Charles Edwards, tá? Isso aí não é intuição também. Isso aí, o que eu estou falando também, colocar o meu nome lá no perfil do... Eu nem sei se existe mais, aquele par perfeito, tal. Vou pôr meu perfil lá. Isso também não é intuição. Mas o que é intuição, por exemplo? Às vezes, você visitar um velho amigo, né? Às vezes, você fazer uma pequena viagem para algum lugar específico que, puxa, estou com uma vontade de visitar, sei lá, de ir até Jundiaí, na Feira da Uva, então vai lá na Feira da Uva, vai visitar e tal. E o que o cósmico vai fazer? Ele vai ver uma pessoa que se adequa ao seu perfil e também essa pessoa vai ter uma intuição, de repente, que vai te levar a essa posição. Ele vai pegar seus amigos e seus parentes e tudo mais, e de repente alguém vai te apresentar alguém, a pessoa vai falar, olha, rapaz, eu sei que você está sozinho aí, mas olha, tem uma amiga minha, não tenha medo de conhecer a pessoa só porque você foi apresentado a ela. Meu, tem que conhecer. Né? A minha mulher atual, eu fui apresentado a ela, eu não conhecia antes. Né? E estou muito feliz, e a gente vai viver o resto da vida juntos. Então, não tenha vergonha de alguém te apresentar, não tenha vergonha de conhecer alguém na internet, não tenha vergonha nada disso. Deixa a coisa fluir. Né? Se você estiver aqui na festa da uva e essa pessoa também, vocês vão se encontrar lá. E a hora que você se encontrar com ela lá, vocês vão sentir na hora alguma coisa que vai falar, puxa vida, essa pessoa é bem legal. Né? Aí convida ela, né? Você tem que fazer a sua parte também, né? O cósmico põe você e ela juntos. Aí você convida ela para tomar um suco de uva, para conversar, sei lá. Né? Também você tem que se desinibir um pouco e fazer as coisas que são necessárias. Tá certo? Então você vai ficar atento à sua intuição, vai ter confiança no processo e vai executar todas as ações materiais necessárias. Então, a quarta etapa é estar atento às intuições. É a quarta etapa. E agir. Não adianta só ter intuição e não fazer nada. Tá certo? Você tem que agir, você tem que ir lá e realmente agir. Qual é o mecanismo da criação mental? Por que ela funciona? Né? Então, vamos ver. Então, quando eu faço a criação mental, na primeira etapa, o ato criativo é realizado na minha mente consciente. Né? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um relaxamento, vou sentar, vou visualizar aquela situação concluída, né? Lógico, antes eu já defini o objetivo, né? Mas eu vou visualizar essa situação concluída e tudo isso é feito aonde? Aqui, né? Dentro da minha mente.
né? Não é em outro lugar, é dentro da minha mente, é tudo feito na minha mente. Então, esse ato criador, ele é construído na minha mente, através de pensamentos, sentimentos, imagens, até olfato, paladar, tá certo? E depois que ele está realizado na minha mente consciente, aí essa coisa ou situação é transferida para o subconsciente, que é aquela etapa da liberação, né? Então eu construo um pensamento, uma forma pensamento, jogo essa forma pensamento para o meu subconsciente. Meu subconsciente está ligado com o cósmico. O cósmico é basicamente criativo e ele vai pegar e vai fazer com que aquilo se realize para mim, né? Então, essa situação, primeiro, vai ser realizada no campo transcendente do campo cósmico, né, na dimensão transcendente do campo cósmico. E depois, o cósmico vai mandar para a área material, então, ela vai desencadear uma relação de causas e efeitos que vai fazer com que essa situação se materialize, né? Ela vai dar intuição para várias pessoas. E o que é a intuição? A intuição é um pensamento que nasce na pessoa. Não é que o cósmico vai chegar e falar: ô, Sérgio, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Não é assim que funciona, né? Você vai ter um pensamento, uma intuição, né? Então, o cósmico vai mandar para as pessoas que estão encarnadas no plano terreno, na região do planeta onde a gente habita, ou na região onde a gente quer ir e tudo mais, as intuições necessárias, né, para que isso se materialize. E aí essas coisas vão se materializando, né? Se for alguma coisa um pouco assim como, eu quero meu desenvolvimento espiritual e não sei o quê, bom, aí ele vai dar o quê? Ele vai dar para nós não só a intuição, mas também algum tipo de iluminação para que nós possamos seguir esse caminho, né? Então, basicamente é isso. Primeiro existe, vamos dizer, de baixo para cima, né? Eu crio, jogo para o subconsciente joga para o cósmico. Aí o cósmico joga de volta para o meu subconsciente e para o subconsciente das outras pessoas que ele entende sejam necessárias nesse processo, as intuições adequadas para que cada um faça a sua parte para a realização disso que nós estamos buscando. Basicamente, o que eu tinha para falar é isso. Eu vou sugerir para vocês um experimento prático, né? Não vou fazer agora, porque tomaria muito tempo, mas eu vou sugerir como fazer esse processo. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer uma meditação e ver realmente aquilo que você está precisando na sua vida e tentar entender, não o meio, mas o fim daquilo que vocês estão necessitando. Se você tem alguma... ou você acha que está precisando muitas coisas, né, não sei, então faz uma lista. Que nem eu falei, pega uma folha de papel almaço lá, um caderno, e vai anotando, ou anota no computador e faz uma listinha, a lista dos desejos, né, a lista dos desejos. Então você faz lá a sua lista de desejos. Aí você vai eleger um único desejo, e você vai trabalhar nele, tá certo? Porque você não pode dispersar a sua energia, você tem que concentrar a sua energia, né? Nós temos que concentrar o foco, né? Temos que manter foco naquilo que nós queremos. Por isso que você pode até fazer toda a lista, pensar sobre um por um e tudo mais. Essa fase é um pouco, talvez longa, né? Mais ou menos longa, depende, e até você chegar realmente àquilo que você necessita. Aí você encontrou o que você necessita, você vai, como eu já expliquei, fazer todo o processo, tá? Vai visualizar e tudo mais. Aí, uma vez que você definiu qual é a visualização que você vai fazer, né? Porque você, antes de fazer visualização, você tem que decidir. Então, quando você define o objetivo, na sequência você vai pensar como eu vou visualizar esse objetivo. É isso que tem que ser feito. Então, a gente vai visualizar primeiro, antes da própria visualização criativa, a gente vai planejar como vai ser a minha visualização. Então, você vai planejar a sua visualização, né? Então, você vai ver qual é a forma mais adequada de realizar aquele desejo. Eu já te dei algumas possibilidades, né?
E aí você pode ter que adequar, né, o seu desejo e a visualização que você vai fazer. E aí, depois que você sabe já qual é seu objetivo, qual a visualização que você vai fazer para isso, então o que você vai fazer? Você vai sentar num ambiente tranquilo, né, sem música, sem nada. Você só vai pôr música se você tiver dificuldade de concentração. Tá? Mas se não tiver dificuldade de concentração, silêncio. Silêncio é a melhor coisa. Tá? É muito melhor do que escutar música. Então, o silêncio. Mas tem que ser o silêncio exterior e o silêncio interior também. Tá? Aí, se você quiser, antes de sentar, você fecha a janela, se isola, né? Se quiser apagar a luz, acender um incensinho lá, tal. E aí, você vai fazer um relaxamento. Né? Primeiro, você vai começar com várias respirações profundas. Né? Então, você inala até encher plenamente os pulmões, aí exala devagar, inala para encher completamente os pulmões, exala devagar. Você vai fazer isso durante 2, 3, 4 minutos, né? Para energizar bem o corpo, para receber a força vital dentro do seu corpo, para oxigenar seu sangue, para deixar o seu corpo bem ativo no sentido de ativar, né, na verdade, o seu corpo psíquico, né, de preparar o seu corpo psíquico para o que você vai fazer depois. Então, você faz esse exercício respiratório, né, inala, retém a respiração um pouquinho, pouca coisa, exala novamente, inala novamente, então faz isso lá, sei lá, 3, 4 minutos, 5 minutos, se você quiser. Aí, a hora que você sentir que tem até uma energia no corpo, às vezes você vai sentir já até um pequeno formigamento e tal, aí você vai pegar e vai relaxando as partes do corpo. Então, vai focar a sua atenção nos pés, nas pernas, até os joelhos, nos próprios joelhos, nas coxas, no abdômen, né? Vem subindo nas costas, tal, depois as mãos, antebraços, braços, né? Ombros, pescoço, tal, e vem relaxando até o topo da cabeça. Então, você relaxa completamente. Aqueles que são Rosa Cruz já fazem isso há muito tempo e sabem muito bem como fazer isso. E quem não for Rosa Cruz, não tem problema, faz do jeito que eu estou falando, que é a forma como todos fazem, tá? Que é uma forma que dá, não é como todos fazem, mas é uma forma que dá um excelente resultado. Depois que você relaxou completamente, aí então você começa a sua visualização. E aí você vai procurar fazer essa visualização o melhor possível, mas o melhor possível. Vai dar o melhor de você ali, sempre lembrando que a visualização não é um ato de esforço, né? Mas é um ato de deixar acontecer. Então, é como se fosse um sonho. Você vai, né? Vai, como se fosse um sonho, mas só que um sonho lúcido, um sonho direcionado, que você consegue fazer ele acontecer. Tá? Terminou, assim, a visualização chegou no auge, você está uma delícia lá, você quer continuar, mas aí você para, e vai fazer outra coisa. E fala, dá um suspiro, sei lá, faz uma respiração final, está feito, e vai lá cuidar das flores do vaso, vai lavar a louça na cozinha, vai, sei lá, fazer qualquer outra coisa, ler um livro, fazer o que você quiser. Tá? E, enfim, tirar aquele pensamento da sua cabeça. E ficar atento. E é isso que vai acontecer. Então, o exercício prático é esse. Aí muitas pessoas me perguntam, mas quantas vezes eu tenho que fazer a visualização para as coisas acontecerem? Então, isso depende de algumas coisas. Primeiro, são várias vezes, não é uma vez só. Né? Não tem a ilusão que você vai fazer a visualização a primeira vez e já, daí 10 minutos aconteceu tudo. Normalmente não é assim. Pode ser? Putz, olha, até pode. Tudo é possível para o universo. Tá? Mas, normalmente, você precisa fazer algumas vezes, até porque o nosso estágio atual de desenvolvimento não é tão elevado, né? Então, a gente precisa de repetir algumas vezes, por causa de foco também, às vezes você não está com o foco necessário ou com a concentração necessária. Então, você vai repetindo algumas vezes até acontecer. Né? Aí, quando aconteceu, você vai pegar e passa para a próxima que você quer, ou se não quiser também, não precisa fazer, depende. Né?
da sua situação. Às vezes você já realizou aquilo que você queria, então, por enquanto, não precisa. De repente, você pode fazer para alguém, para ajudar uma outra pessoa e tudo, né, para estimular a vida dela e tal. Então, basicamente isso, né? Eu queria, para finalizar o que eu estou dizendo, colocar aqui um pensamento do Paracelsus, né? O Paracelsus, ele foi um médico e foi alquimista lá do século XV e XVI, e ele disse o seguinte: o homem é aquilo que pensa. Se ele pensa fogo, é fogo. Se ele pensa guerra, então há de causar a guerra. Tudo depende tão somente de que sua imaginação se torne todo um sol, isto é, que ele imagine totalmente aquilo a que esteja determinado. Você vê que isso lá no século XV o cara já estava pensando nisso, hein? 15, 16. Na verdade, a criação mental é bem anterior a isso até. A bibliografia, eu tenho uma recomendação específica, né, para quem não é Rosa Cruz. Quem é Rosa Cruz, naturalmente, a Ordem ensina isso diretamente pelo processo que vocês conhecem. Mas também existem livros. A Ordem tem 2 livros muito bons. Primeiro, ele tem, que não é bem um livro, é o curso do Zanelli Ramos, que é o curso Rosa Cruz de Criação Mental. Ele é feito em 3 módulos. O que eu tenho aqui é da edição de 2002. Né? É isso aqui. Né? Ele é tipo uma brochura. Né? São 3 brochuras. Né? Eu não sei se a Ordem edita aí, se alguém depois puder me falar se a Ordem ainda edita. Eu acredito que sim. Né? E o módulo 2 dessas brochuras é o que tem o processo, a síntese do processo, o núcleo do processo. Né? É interessante, obviamente, estudar os 3 módulos, claro que sim. Mas se você quiser estudar o módulo 2, ele dá toda a informação que você vai precisar, muito mais ampla, inclusive, do que eu coloquei aqui. O módulo 2 tem 62 páginas. Não é uma leitura leve, tranquila, mas tem que ser feita com atenção, porque você não vai ler, você vai estudar, se você pegar essa bibliografia aí. Se você pegar o curso do Zanelli Ramos, você vai estudar esse curso, não simplesmente ler. Tem também um livro do Dr. Harvey Spencer Lewis, que chama Princípios Rosacruzes Polares dos Negócios. Né? O que eu tenho em casa é uma edição de junho de 2004. A Ordem continua editando esse livro, você vai encontrar lá no site da MORC, né, que é o www.amorc.org.br, e lá você vai encontrar esse livro, né, e aí as instruções de como fazer a aquisição do livro. Tá? Quando voltarem as atividades das lojas, dos organismos afiliados, loja, capítulos, pronaóis, muitas vezes eles têm disponível para venda, ou se você quiser, você pode pedir, eles encomendam e depois você busca lá. Tá? Então, o que eu tinha para dizer é isso. Muito obrigado a todos aí pela paciência de terem ficado escutando isso. E eu espero que essas ideias tragam reflexões para cada um de nós e que façam nossa vida melhorar cada vez mais. Né? Eu estou também disponível para perguntas eventuais que possam ter tido, né, Frater Rodrigo? Então, Frater, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição. Frater Sérgio, não tenho uma pergunta não, tem uma enxurrada de perguntas. Enquanto o Frater estava fazendo a exposição, muitas pessoas participando, nós estamos transmitindo essa palestra em 2 canais no YouTube, tanto no canal da Rádio HSL, quanto no canal da Loja Rosa Cruz Curitiba. Tiveram algumas pessoas que estavam em canais da nossa loja Recife e na loja Guarulhos, mas que não estavam transmitindo por lá. Então, só para esclarecer, são apenas nesses 2 canais que está acontecendo essa palestra, além do Facebook, da página do Facebook do capítulo Rosa Cruz, Mogi das Cruzes. Então, Frater, nós temos várias perguntas. Obviamente, não vai dar para a gente repassar todas. Algumas delas o Frater já respondeu. Então,
Eu vou logo repassar aqui uma, que é da Luísa Jimenez, que está na sua tela, até você pode até ler. É importante pedir orientação ao cósmico sobre nossas necessidades? Geralmente agimos pelo ego. Uma excelente pergunta, né? Como é que é o nome dela? É Luísa Jimenez. Luísa Jimenez, né? Então, Luísa, essa sua pergunta é muito boa, né? Na verdade, eu tenho procurado pedir ao cósmico orientação, sim, né? Eu pessoalmente, e eu acho que é muito válido isso, pedir orientação. E como é que você pede essa orientação? Você pede através da meditação. Então, você, num processo meditativo, né, que eu descrevi agora há pouco exatamente como começa o processo, né, com as respirações profundas, depois com o relaxamento do corpo, e aí você esvazia a mente. A diferença do processo meditativo da criação mental é que na criação mental você tem essa fase ativa contínua, né, de visualizar criativamente, e na meditação você simplesmente esvazia a mente. Você pode, por exemplo, se concentrar na respiração, no ar entrando, no ar saindo, sentindo o ar, né, e você pega e medita. E aí, quando você entra no processo, um pouco antes de entrar no processo meditativo, você faz a sua pergunta da forma mais clara possível, né? O que é que realmente eu preciso para a minha evolução espiritual, por exemplo, né? Porque eu vi que você está preocupada com o aspecto do ego. E realmente, muitas coisas que nós queremos é por causa do ego, não tenha dúvida nenhuma. Mas faz parte também, né? Faz parte, porque nós estamos no plano material e nós precisamos viver. Então faz parte da nossa vida ter uma casa, ter comida na mesa, né? ter condições de vida dignas, né? Então essas condições de vida digna, elas são uma necessidade do ego, não tenha dúvida, porque são uma necessidade do corpo. Mas nem por isso elas deixam de ser necessidades importantes, né? Mas a orientação cósmica é sempre muito boa, porque num estado meditativo desse, você vai ter, muitas vezes durante a própria meditação, você vai ter uma intuição daquilo que realmente você precisa na sua vida. Outras vezes essa intuição vem depois, né? Então você medita e depois em algum momento vem um pensamento e dá um clique e fala, puxa, o que eu preciso realmente é isso aqui, né? Agora, fazer aquele exercíciozinho que eu te falei lá de listar é muito bom, porque aquilo lá faz você olhar tudo e depois você mesmo, pondo no crivo da sua consciência, você vai conseguir saber o que está legal ali, o que não está legal. Tem muitas coisas ali que às vezes você quer por motivos que não são os melhores, né? Uma coisa importante é assim, se você quer alguma coisa, ela tem que ser boa para você e para mais algumas pessoas, né? Então ela tem que ser relativamente altruística. Então esse é um ponto que você pode pensar e que também é um divisor de água, né? Se aquilo que você quer só beneficia você, então vai ser mais difícil de alcançar, ou talvez mesmo que você alcance depois ele tem consequências que não são desdobramentos que podem não ser tão bons. Espero ter respondido aí a sua pergunta, Frater Rodrigo. Certo, Frater. Temos aqui mais uma pergunta do Renan Souza. Ele pergunta: Frater, que deseja paz profunda, queria saber se é possível anular o encadeamento de processos em torno de um pensamento ruim. Desculpa, dá para você repetir? Anular o desencadeamento de processos. Vou ler de novo a pergunta. Queria saber se é possível anular o encadeamento de processos em torno de um pensamento ruim. Claro que é. É possível sim, né? Basta você mudar o seu padrão de pensamento, né? Então, é natural de todos nós, às vezes, termos pensamentos inadequados, né? Pensamentos que podem ser considerados pensamentos ruins, né? Pensamentos destrutivos. Então, o que você tem que fazer? Mudar o padrão de pensamento. Procura olhar o lado positivo da sua vida, o que de bom já aconteceu para você, as coisas boas que são hoje para você. Tem muita coisa boa na sua vida, com certeza, assim como tem na minha e tem na vida de todos, né? Então, existem muitos pontos positivos para serem observados. Esses pontos positivos, à medida que você pensa neles, você faz com que o seu pensamento positivo cresça em relação ao negativo. Aí o pensamento negativo vai diminuindo, 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 e você vai mantendo esse pensamento positivo e você bloqueia
Porque você não precisa se preocupar em bloquear o que está acontecendo. Você tem que mudar o padrão e procurar fazer com que as coisas positivas tenham sentido para você. E isso, por si só, vai desmanchar o resto lá atrás. Né? Então, muda o padrão de pensamento, né, nesse caso específico, olha o lado positivo. Né? Por exemplo, se o problema que você está tendo hoje é um problema de relacionamento com uma outra pessoa, por exemplo, visualiza a luz para essa pessoa, visualiza a luz para você também. Né? Porque muitas vezes num relacionamento que está tendo problemas, seja profissional, seja com vizinho, seja conjugal, que seja, nós temos uma parcela de culpa também, normalmente. Então analise a situação, dá uma olhada, por que chegou no ponto que chegou, e muda esse padrão de pensamento. Deseje o bem para aquela pessoa, se for o caso, né, de uma pessoa, e você vai ver como essas coisas se desmancham. Frater Rodrigo? Muito bem, Frater. Muito bem, maravilha. Passando aqui mais uma pergunta. Ítalo Rodrigo, inclusive, o nome da pessoa. Ele pergunta aqui: é possível fazer criação mental para outra pessoa ou é algo individual? Não, é possível sim, né? Inclusive, eu comentei ligeiramente isso. Uma das coisas que nós podemos fazer na criação mental é fazer criação mental para outra pessoa, para ajudar, né, essa pessoa, né? Sempre nesse sentido, sentido de ajudar. Agora, existe um aspecto que você tem que pensar, né? Você sabe realmente o que essa pessoa precisa, né? Então, esse é um ponto, né? Então, medita um pouco sobre o que você pensa que essa pessoa precisa. Se ela está com problema de saúde, alguma coisa, então você pode visualizar essa pessoa bem. Né? Então, vamos supor, a pessoa está muito doente, você pode visualizar ela bem novamente, caminhando num parque com você, conversando, enfim. Você pode sim, para qualquer coisa, para uma pessoa conseguir um emprego, para uma pessoa conseguir uma melhora de alguma natureza, você pode sim visualizar para eles. Agora você tem que pensar se você sabe o que ela precisa realmente antes, né, de fazer esse processo. Frater Rodrigo? Perfeito, Frater, perfeito. Muito bom. Deixa eu separar aqui mais uma perguntinha. São várias perguntas. Só um minutinho. Tem aqui uma pergunta bem interessante, bem peculiar, por sinal, que é do Rogério Marques. Foi logo no comecinho, quando você ainda estava introduzindo a palestra, mas a gente pensou e acha importante trazer. Ele pergunta, a poesia é uma criação mental? Ele pergunta isso porque ele é um poeta místico. O Rogério, né, que ele chama. Viu, Rogério? Tudo que nós fazemos, primeiro é criado no plano mental. Então, a poesia também é uma criação mental, né? Na medida que ela vai evocar pensamentos e sentimentos, né? A poesia é muito profícua em estimular sentimentos, né? Então, ela pode estimular sentimentos de amor, sentimentos de compaixão, enfim, ela pode estimular muitos tipos de sentimentos. E a poesia é, sim, sem dúvida alguma, uma criação mental, né? Se você fizer poesias buscando um mundo de mais harmonia, de mais paz, de mais saúde para todos, enfim, você vai realmente estar contribuindo para o mundo melhorar também, né? Porque essa poesia, além de ser uma criação mental sua, ela acaba chegando à mão de outras pessoas, e essas outras pessoas lendo vão replicar esses sentimentos também, e isso faz um encadeamento muito bacana, né, de prosperidade, né? O revés também é verdade, tá? O contrário também é verdade, mas eu suponho que sejam poesias bonitas e construtivas, né? Isso, Frater Rodrigo? Também suponho. Rogério, se tu puder, coloca aqui no chat tua poesia para a gente conhecer. Não fica oculto, não. Conhecer teu trabalho, sim. Frater, a gente já está se encaminhando, né? São muitas perguntas ainda, muitos comentários maravilhosos, felicitações, né? Agradecimentos também pela palestra que você nos trouxe. Realmente foi engrandecedor. Mas eu ainda vou fazer mais umas duas perguntinhas aqui
para que a gente possa dinamizar também e dar voz aos nossos assessorores, né? E sempre acredita que é importante esse momento de troca. A gente sabe que, como palestrantes, né, que nós temos uma mensagem, mas ela se amplia a partir do momento que as pessoas vão ir citando. Então, o fórum Sem dúvida. É importantíssimo. Então, Frater, tem uma pergunta aqui do José Miranda. Ele pergunta, que vivências ou estilo de vida potencializam as criações mentais positivas? Olha, a criação mental positiva é uma decisão, né? Então, na verdade, é você que vai definir fazer criações mentais positivas. Não é exatamente onde você mora que tem influência sobre isso. Você pode ser até influenciado pelo ambiente, mas, na verdade, todo o processo criativo é uma decisão sua, né? Ela é interior. Então, independentemente de onde você morar, de onde você viver e tudo, e da situação e do meio social, econômico onde você está, você pode fazer criações mentais lindíssimas, positivas, para crescimento pessoal, para crescimento da humanidade, para paz no mundo. Você pode fazer muitas e muitas criações, independente do lugar onde você mora, né? Então, é uma decisão pessoal, não está relacionado ao lugar onde você mora. O lugar onde você mora pode ser uma consequência de uma criação mental. Então, você pegar e visualizar um lugar. Eu, por exemplo, moro no meio do mato aqui porque eu gosto, né? Então, eu moro no meio do mato, mas é uma decisão pessoal minha, né? Então, isso é uma consequência já, e não é uma causa, né? A causa é o padrão de pensamentos e a decisão pessoal que eu tomei em algum ponto da minha vida lá atrás. Perfeito, Frater. Nessa mesma linha, a Laurejane Carneiro pergunta, primeiro ela dá boa tarde ao Frater e a todos aqui, né? Me pergunta se você poderia falar da influência do karma e também da soma de pensamentos, pensamento coletivo, relacionados à criação mental. Tá. Não, o karma é basicamente uma situação de consequências, né? Tudo que a gente faz tem uma consequência. Se a gente faz coisas positivas, as consequências são positivas. Se nós fazemos coisas negativas, as consequências são negativas. O karma é uma situação causal, é causa e efeito, né? Então você tem lá um padrão de pensamentos ou de comportamento ou de criações mentais que você fez que te causam esse karma, né? Então, o karma pode ser uma coisa dessa própria encarnação que você está vivendo agora, né? Você pode ter um karma específico, e todos nós temos um karma específico dessa encarnação também, e pode ser também consequência de encarnações anteriores. Agora, o karma, ele não é uma coisa que necessariamente ela é negativa ou punitiva, né? É interessante, né, que o universo, na verdade, ele não pune ninguém, né? Ele dá oportunidades de aprendizado. Então, nós temos oportunidades de aprendizado. Como nós vamos interpretar essa oportunidade de aprendizado depende de cada um de nós, né? Então, para aqueles que são mais difíceis de aprender, as experiências são mais complexas, né? E são mais sofríveis, né? Então, você tem mais sofrimento, é isso que eu quis dizer, né? Não que elas sejam mais sofridas, mas tem pessoas que aprendem melhor através do sofrimento. Então, a oportunidade de aprendizado pode vir por esse caminho. Mas a gente não precisa sofrer para aprender, tá? Nós podemos aprender sem sofrer, tá? E nós podemos também fazer compensação de coisas ruins que nós fizemos no passado e procurar compensar isso de alguma forma. E o karma seria essa lei de compensação, né? Mas nunca é uma punição, nunca. É sempre no sentido do aprendizado. O karma coletivo é uma coisa difícil, né? Nós, por exemplo, aqui no nosso planeta agora, nós estamos passando por um momento, aliás, os momentos todos, se você olhar a história da nossa civilização, não teve momentos de tranquilidade, só tem momentos turbulentos, né? É uma coisa impressionante. Parece a consequência da natureza humana, né? Então, muitas vezes se formam karmas coletivos, sim, né? E esses karmas coletivos levam
a consequências muito boas ou muito ruins, né? A nossa experiência mais recente tem sido sempre de karmas bem complicados, que acabam levando a gente à guerra. Muitas pessoas se omitem de muitas coisas. A tendência do cidadão médio é achar que ele não tem força suficiente para influenciar as coisas e deixa as coisas correrem conforme for. Isso, a inação também gera um karma, né? Gera um karma e leva muitas vezes a consequências desagradáveis, né? O karma coletivo é bem complexo, mas nós também podemos fazer alguma coisa nesse sentido. Nós podemos trabalhar para que o mundo tenha paz, né? A ordem mesmo tem vários exercícios, né, para a paz mundial e tudo. Você pode visualizar também, mandar pensamentos positivos para o planeta, para a humanidade. Enfim, vamos fazer nossa parte, né? Vamos fazer nossa parte. Nós vamos ser que nem o beija-flor pegando água no bico para apagar um incêndio, mas vamos lá. Tá bom? Vamos fazer nossa parte. Exatamente. Exatamente. E quem é estudante da ordem, né, é convidado todos os dias às 18 horas para realizar a elevação sangue celestial, né, um exercício que o nosso grande mestre, o venerabilíssimo grande mestre, nos convidou. Então, sejamos beija-flores e iremos apagar esse incêndio em breve. É isso aí. Frater, a gente está chegando agora ao final do nosso fórum, mas antes eu quero agradecer a todos e todas que participaram enviando suas perguntas, enviando seus comentários. Foi muito construtivo e perguntas maravilhosas. Como eu falei no início, infelizmente não vai dar para a gente responder a todas, e muitas delas já foram respondidas pelo nosso Frater. E aquelas que não puderam ser respondidas, então leve para você também, né? Interiormente você tem todas as respostas, basta buscar. Então fica aí essa dica importante também. Então, para a gente finalizar o nosso fórum, esse momento fórum, tem uma pergunta aqui da Suzana Santos, que é a seguinte: antes de dormir, seria o melhor momento para a visualização / criação mental? Realizar esse processo? Olha, antes de dormir, desde que não seja na cama, né? Porque se você começar a fazer um processo de relaxamento na cama, você vai acordar no dia seguinte. Você não vai fazer a criação mental. Todos os processos meditativos de criação mental e tudo mais devem ser feitos sentados, né? É melhor fazer sentado. Então você senta numa cadeira com a coluna erecta e você põe os pés ligeiramente afastados um do outro, a mão sobre as coxas, tal. Aí você fecha os olhos e faz todo o processo de relaxamento e depois de visualização. Se você fizer isso antes de dormir, é um bom momento. Também existem outros bons momentos, né? Mas esse, sem dúvida, também é um bom momento. Agora, se você fizer isso na cama, normalmente, 90% das vezes, você vai dormir antes de concluir o processo. Você não vai conseguir. Você começa a relaxar, fica tão bom e, pof, te apaga. E aí vai para os braços de Morfeu mesmo, né? Walter Rodrigo. Então, só para que a gente... Tem uma pergunta aqui, rapidinha, deixa eu só pegar aqui, enfim, são muitas perguntas, mas assim, teve uma pessoa que perguntou, como é que eu posso me sintonizar às 18 horas? Quem é Rosa Cruz, basta ir na área do afiliado que está lá o exercício. Então, essa é uma recomendação para os estudantes da nossa ordem. Acesse a área do afiliado que tem lá esse exercício que o nosso venerabilíssimo grande mestre ele nos convidou a realizar. É isso, pessoal. Gratidão. Que coisa boa, Frater. Muito obrigado da sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Nós temos muitas mensagens aqui agradecendo a sua disponibilidade, a sua clareza, né, a organização dos pensamentos. Somos muito gratos pela iluminação que o senhor nos trouxe hoje. Eu que agradeço. E estamos aqui abertos para suas considerações finais. Praticar, não é, Frater? Praticar, né? Criação mental é prática, né? Não tem
outra forma, né? Para fazer a criação mental tem que sentar e fazer, né? Então, o que eu queria agora era fundamentalmente agradecer essa oportunidade de ter estado aqui, dizer que a criação mental funciona. Eu usei muito na minha vida e eu conheço outras pessoas que usaram também bastante na vida, e isso sempre trouxe muito progresso para nós, em todos os aspectos que nós nos visualizamos, né? E eu incentivo todos aí a utilizarem esses ensinamentos, se ele fizer sentido para vocês. Eu espero que essas ideias agreguem alguma coisa e façam sentido, né? E que traga uma prosperidade cada vez maior para todos nós. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, Frater. E obrigado a você em casa assistindo, né, com a gente, ao vivo ou depois no YouTube. Nós somos muito honrados de ter você aqui com a gente, né? E vamos agora para a nossa prece de encerramento, né? Então, por um instante, eu convido a todos a fechar os olhos, a tomar uma respiração profunda, e que nós possamos nos unir em invocação. Deus de nosso coração, Deus de nossa compreensão, inspira-nos a aplicar diariamente, com sabedoria, a criação mental, a serviço do bem maior, pessoal e de toda a humanidade. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos, e a gente deixa aqui a sugestão. Como essa é uma atividade aberta, se você ainda não é membro da Ordem Rosa Cruz Amorque, e se você quiser saber mais sobre nós, visite o nosso site oficial, que é o www.amorque, vocês estão vendo aí, amorc.org, é diferente, org.br. Você vai encontrar muitos materiais, o canal do YouTube oficial, você vai encontrar o programa Presença e Harmonia, que tem no Spotify, muitos recursos aí para o seu aprendizado. E, especialmente, a área de afiliação, que tem todas as instruções lá, caso você queira se afiliar. Seremos muito, muito felizes de lhe receber aqui entre os Rosacruzes. E, para nós completarmos, né, temos esse aviso, né, nós lembramos a todos os presentes de que a abordagem utilizada se refere ao estudo e à pesquisa do nosso querido palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque, assim como todos os eventuais comentários feitos pelos nossos convidados, seja por texto aqui no YouTube ou por voz, né? E agradecer, né, essa equipe linda, ao nosso querido palestrante, a você em casa, que sejamos todos inspirados a praticar positivamente a criação mental. Vamos abrir agora para os nossos votos de paz profunda, né? Muito obrigado pela presença de todos. Obrigada, Paz profunda a todos. Até o próximo evento. Até o nosso próximo encontro. Paz Tchau, profunda. gente. Paz profunda. Paz profunda.